Olá galera, bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula do curso básico do Enem 2018 e nessa aula vamos ver a matéria de radiciação. Vamos começar aqui identificando os elementos que vamos trabalhar. Então vamos colocar aqui a nomenclatura e aí nós temos a raiz enésima de A igual a B. Bem galera, esse símbolo aqui, ele é identificado como radical. O número que está dentro do radical, que vai ser extraído, se chama radicando. Esse n, que indica se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quinta, se chama índice do radical. E ele deve ser o número maior ou igual a 2, né? Porque não convém uma raiz de 0 ou de 1. Tranquilo? E o resultado se chama raiz. E agora vocês devem estar perguntando o que é radiciação. Bem galera, radiciação nada mais é que a operação inversa da potenciação. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz quinta de 32, eu posso falar que ela é 2, porque eu sei que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Uma outra raiz, por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de 8, eu posso falar que é 2, porque eu sei que 2 ao cubo é igual a 8. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 9, eu posso falar que é 3, porque eu sei que 3 ao quadrado é igual a 9. Aí você deve estar se perguntando, por que que na raiz quinta eu coloquei o 5, na raiz cúbica eu coloquei o 3 e na raiz quadrada eu não coloquei nada? Porque está implícito que se eu tiver a raiz quadrada de um número qualquer, eu posso representá-la sem o índice 2. Fica dessa maneira assim, aqui não tendo nada, está implícito que o índice vale 2. E aí agora na radiciação, assim como na potenciação que tem as suas propriedades, a radiciação também tem as suas propriedades, que ajuda bastante a fazer cálculos mais complexos no futuro. Então vamos ver as propriedades da radiciação no próximo quadro. Bem galera, para as propriedades devemos ter as seguintes considerações para todas. Se A pertence aos reais positivo, né, com sinal de mais aqui, B pertence aos reais positivo, M pertence ao conjunto dos inteiros, N e P pertence aos naturais asterisco, né, que é excluindo o zero. Nós temos aqui na primeira propriedade o modo de extrair a raiz. Extrair uma raiz, nós devemos ter em conta que ela nada mais é do que uma potência com um expoente fracionário. Ou seja, se eu tiver a raiz enésima de A elevado a M, eu posso transformar isso aqui numa potência cuja a base vai ser o radicando, o M vai ser o numerador da fração e o N vai ser o denominador. E ela se transforma numa potência com expoente fracionário. Aí aqui é só se lembrar, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Né? Então, ou seja, essa única frase. Quem está por dentro está por cima e quem está por fora está por baixo. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de 125. Bom, galera, é só eu pegar o 125 e fatorá-lo através dos números primos, que ele é divisível por 5, dá 25, dá mais uma vez por 5, que dá 5, mais uma vez deu 1 e encerrou a fatoração. Então, 125 é o mesmo que 5 elevado ao expoente 3, ou 5 ao cubo. Aí eu venho aqui e troco, né, 125 por 5 ao cubo. E fico com a raiz cúbica de 5 ao cubo. E agora, esse radicando 5, ele vai ser a base da fração. Esse expoente do radicando vai ser o numerador. E o índice vai ser o denominador.
E aí eu fiquei, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então fica 5 elevado ao expoente 1. E como sabemos, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então aqui é igual a 5. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 1024. Esse aqui nós não vamos ter espaço aqui para fatorar, porque ela vai ficar muito grande, mas 1024 fatorado, ele é o mesmo que 2 elevado à décima potência. Então nós podemos trocar aqui e colocamos 2 elevado à décima potência e agora transformá-lo em uma potência com expoente fracionário. Vai ficar, a base da potência é o radicando, o expoente do radicando, o numerador. Aqui não tem nada, sabemos que vale 2. Então nós temos agora 10 dividido por 2, que dá 5. Isso é igual então a 2 elevado à quinta potência. E como vimos no quadro anterior, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Essa seria a primeira propriedade. Bem tranquilo, não é isso? Então vamos para a próxima propriedade, que é a de número 2. Bem, galera, na segunda propriedade, ela é bem simples também, e ela é a simplificação. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz enésima de a elevado a m, e eu quiser simplificar essa expressão, é só eu achar um número que eu divida o n e o m ao mesmo tempo. Então eu teria o seguinte caso, ficaria com n dividido por p, e o radicando ficaria elevado a m dividido por p também, e aqui eu mantenho a igualdade. Então essa seria a segunda propriedade. Um exemplo disso ficaria desse jeito. Se eu tivesse a raiz décima segunda de 3 elevado à oitava potência, e eu quiser aqui só simplificar, porque isso aqui não dá uma raiz exata, eu vou achar um número que eu divida o 12 e o 8 ao mesmo tempo. E esse número é o 4. Então, vou fazer 12 dividido por 4 da raiz de 3 elevado a 8 dividido por 4 também. E aí 12 dividido por 4 dá 3. Então a raiz passa a virar a raiz cúbica. O radicando continua o mesmo. 8 dividido por 4 dá 2. Então ficaria com a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Bem simples, né, galera? Por exemplo, uma outra raiz aqui. Se eu tivesse a raiz oitava de x elevado à quarta potência. Vou ter que achar um número que eu divida o 8 e o 4 ao mesmo tempo. Então esse aqui seria o 4. Então eu vou fazer a raiz de 8 dividido por 4 e x elevado a 4 dividido por 4. E aí aqui eu fico, então, 8 dividido por 4 dá 2, passa a virar uma raiz quadrada, 4 dividido por 4 dá 1, então fica somente a raiz quadrada de x. Bem tranquilo essa propriedade, não é isso? Bem, galera, vamos ver a terceira propriedade. Vamos considerar aqui um seguinte caso. Eu tiver a raiz quadrada de 3 vezes 5. Não vamos realizar a multiplicação e nem extrair a raiz. Vamos considerar esse radicando aqui como um número só e vamos fazê-lo. Raiz quadrada de 3 vezes 5 e aqui está elevado a expoente 1. Então, como vimos na primeira propriedade, vamos transformar isso aqui numa potência com expoente fracionário. Então vai ficar 3 vezes 5, entre parênteses, elevado a meio. E agora aqui, ó, vamos lembrar lá da potenciação, né, que era a quinta propriedade, onde nós tínhamos um produto de potências de bases diferentes. Então era só distribuir, né? Distribuir aqui por 3 e distribuir aqui por 5. Então vamos ficar com 3 elevado a meio vezes 5 elevado a meio. Bom, vamos colocar agora de volta, né, dentro do radical. Aí nós vamos ficar então com a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Bem, galera, essa propriedade ela consiste nisso, né? Então se eu tiver a raiz enésima de a vezes b, é o mesmo que a raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Ou seja,
O radical de um produto é o produto dos radicais. O radical de um produto é o produto dos radicais. Só isso que consiste essa propriedade. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de 3 vezes 7, é o mesmo que a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 7. Só isso. Se eu tiver lá, por exemplo, a raiz cúbica de 7 vezes 10, é o mesmo que a raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 10. Tranquilo essa propriedade, não é isso? Vamos para a quarta e última propriedade, no próximo quadro. Bem, galera, na quarta e última propriedade, vamos considerar a raiz quadrada de 2 terços. Bem, vamos tirar esse aqui e colocá-lo em forma de potência com expoente fracionário. Então, nós vamos ficar com 2 terços elevado a meio. E aqui o caso que nós temos aqui é a quarta propriedade, né, que é a potência com base fracionária, né, que nós sabemos que o expoente vai ser do numerador e do denominador. Então, nós vamos ficar com 2 elevado a meio sobre 3 elevado a meio. Aqui, colocando de volta na raiz, vamos ficar com a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3. Essa é a propriedade, né, que ela diz o seguinte: o quociente de um radical é o quociente dos radicais. O quociente de um radical é o quociente dos radicais. Só isso. Então, um exemplo para isso aqui, se eu tiver a raiz quadrada de 2 sobre 7, é o mesmo que a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 7. Por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de 3 quintos, é o mesmo que a raiz cúbica de 3 sobre a raiz cúbica de 5. Tranquila essa propriedade, né, galera? Então, com base nessas propriedades que vimos até agora, é possível a gente simplificar alguns radicais extraindo fatores de uma raiz que não é exata. Então, vamos ver alguns exemplos de raízes não exatas no próximo quadro. Bem, galera, nesse quadro vamos simplificar algumas raízes não exatas. Por exemplo, vamos começar com a raiz quadrada de 50. Então, o primeiro passo aqui é fatorar esse 50. Então, nós fatorando ele é divisível por 2. A metade de 50 dá 25. Não dá mais por 2. O próximo número que vai encaixar aqui é o 5, que dá 5. Mais uma vez 5, dá 1, encerrou. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com 5, que repetiu duas vezes, então fica 5 ao quadrado vezes 2. Aí vamos aqui e vamos trocar. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Aí aqui, aplicando a propriedade que nós acabamos de ver, né, nós podemos separar. Né? Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Aqui, ó, expoente 2. Não tem nada, sabemos que é 2. Se formos extrair aqui, nós vamos ficar com 5 elevado a 2 sobre 2 vezes a raiz de 2. E isso aqui, então, vai ficar igual a 5 raiz de 2. E aí está a raiz de 50 na sua forma simplificada. Vamos ver um outro exemplo aqui. Tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 24. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fatorar o 24. Ele é divisível por 2, que dá 12. Dá mais uma vez por 2, que dá 6. Dá mais uma vez por 2, que dá 3. Agora só por 3, que dá 1 e encerra a fatoração. Como nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada, então vamos fazer o seguinte, ó. Pegar de grupo de 2, aí aqui nós temos 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Então fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. E vamos trocar aqui, ó.
Aí nós ficamos com a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Separando aqui, aplicando a propriedade, é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. E agora, esse 2 aqui pode sair, então nós vamos ficar com 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Bom, a raiz quadrada de 2 não é exata, de 3 também não é exata, então nós podemos colocar de volta dentro de um único radical. E vamos ficar então com 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 3. Aqui nós podemos simplificar e ficamos com o resultado final, 2 raiz quadrada de 6. E aqui está a raiz quadrada de 24 na sua forma simplificada. Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, a raiz cúbica de 625 sobre 64. Bom, como acabamos de ver, isso aqui é o mesmo que a raiz cúbica de 625 sobre a raiz cúbica de 64. Aí vamos fatorar o número, né? Então, 625 é divisível por 5, que dá 125. Dá mais uma vez por 5, que dá 25. Mais uma vez dá 5. Mais uma vez dá 1, encerrou. Então, aqui como nós temos o índice 3, nós podemos pegar de 3 em 3. Então, isso aqui é o mesmo que 5 ao cubo vezes 5. Então, fica 5 ao cubo vezes 5. Nós vamos trocar aqui, fica a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 5. Na parte de baixo, o 64 é divisível por 2, que dá 32. 2 mais uma vez dá 16, 2 mais uma vez dá 8, mais uma vez dá 4, mais uma vez dá 2, mais uma vez dá 1, encerrou. Aí como nós estamos trabalhando com o índice 3, aí nós temos aqui 3 e 3. Então é o mesmo que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E aí nós vamos trocar aqui, ficamos com a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Beleza. Agora esse 5 pode sair, esse 5 não, porque o expoente dele é 1, né? Não dá para dividir por 3. Então vamos ficar com 5 raiz cúbica de 5. E aqui, ó, esse 2 pode sair e esse 2 também pode sair. Então embaixo fica 2 vezes 2. Em cima já está resolvido. 5 raiz cúbica de 5 e 2 vezes 2 na parte de baixo, 4. Aqui está a raiz cúbica de 625 sobre 64 na sua forma simplificada. Agora, do mesmo jeito que nós tiramos fatores do radical, nós podemos colocar ele de volta. Vamos ver como é que essa conta fica no próximo quadro. Bem, galera, no quadro anterior nós retiramos fatores, nesse quadro nós vamos introduzir. Então, por exemplo, se eu tiver 2 raiz de 5, e se eu quiser introduzir esse 2 de volta dentro do radical, bom, se ele saiu é porque ele tinha um expoente 2. Então, para ele voltar, ele vai ter que voltar com o expoente 2. E agora, 2 ao quadrado é 4. Né? Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, esse número ele era a raiz quadrada de 20. Se eu tiver 3 raiz cúbica de 5. E se eu quiser introduzir 3 de volta dentro do radical, se ele saiu é porque ele tinha um expoente 3. Então, nós vamos ficar com a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 5. 3 ao cubo é o mesmo que 27. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 27 vezes 5. E 27 vezes 5 é 135. Então, esse número era a raiz cúbica de 135. Bem tranquilo, né, galera? Bem, no próximo quadro, vamos ver alguns exemplos para encerrarmos essa aula. Bem, galera, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui simplifique os radicais.
Aí temos aqui no item A a raiz cúbica de 64, no item B a raiz quadrada de 576, no item C a raiz quadrada de 12 e no item D a raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. É o seguinte, aqui só por questão de espaço, eu não tenho como fazer aqui todas as fatorações. Então eu já vou colocar direto já os números fatorados aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, para a raiz cúbica de 64, se você fatorar ele, você vai chegar no número 2 elevado à sexta potência. Bom, agora eu vou colocar em forma de potência com expoente fracionário. Então, o radicando vai ser a base, o expoente dele, o numerador, né? Quem está por dentro, está por cima, quem está por fora, está por baixo. Então, fica 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui é o mesmo que 2 elevado ao expoente 2, ou 2 ao quadrado. Isso é igual a 4. No 576, se você fatorar ele, você vai chegar no número 2 elevado à sexta potência vezes 3 ao quadrado. Aqui, aplicando a propriedade, vamos ficar com raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Colocando em forma de potência com expoente fracionário, vamos ficar com 2 elevado a 6 sobre 2 vezes 3 elevado a 2 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1, então nós vamos ficar com 2 ao cubo vezes 3 elevado ao expoente 1, que sabemos que é o próprio 3. Então aqui nós vamos ficar com 2 ao cubo dá 8, e 3 ao elevado ao expoente 1, 3. Então nosso resultado aqui fica 8 vezes 3, 24. Para a raiz quadrada de 12, se você fatorar, vai chegar no número 2 ao quadrado vezes 3. Aplicando a propriedade aqui, vamos ficar com a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Aqui não dá uma raiz quadrada exata, então vamos só extrair essa raiz e vai ficar multiplicando a raiz quadrada de 3. Então isso aqui nós vamos ficar com 2 raiz de 3. No item D, nós temos a raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. O 7 não é divisível por 3, então nós podemos aplicar aqui a propriedade da potenciação e diminuir esse expoente aqui para dar um número divisível por 3. Então nós podemos representar da seguinte maneira: a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência vezes 2. Aqui tem o expoente 1, fazer a propriedade da potenciação, de manter a base e somar os expoentes. 6 mais 1, 7. Então, posso representar dessa maneira. Aí agora, eu fico com a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência, vezes a raiz cúbica de 2. Aqui não dá para extrair, vai ficar dentro do radical mesmo. E aqui, então, nós vamos extrair, que vai ficar 2 elevado a 6 sobre 3, vezes a raiz cúbica de 2. 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui fica 2 ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 2. E o nosso resultado aqui fica, então, 4 raiz cúbica de 2. Bem simples, né, galera? Vamos fazer um segundo exemplo no próximo quadro. Bem, galera, no exercício número 2, nós temos aqui simplifique as expressões. Aí tem aqui o exercício A, a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 72 menos a raiz quadrada de 50. Bem, galera, agora aqui ficou meio estranho, né? Não tem como eu extrair essas raízes porque elas não são exatas. Então aqui nós vamos aplicar o mesmo princípio que a gente aprendeu no 8º ano, que era aquelas somas de monômio. Por exemplo, quando eu tinha x mais y, como eu não sei o valor do x nem do y, e eles são números diferentes, eu dava a resposta x mais y. Quando eu tinha x mais x, aqui eu continuo não sabendo o valor dele, mas sei que eles são iguais. Então aqui dá para me somar 1x mais 1x, 2
x. Então eu vou aplicar esse mesmo princípio aqui. Só que para fazer isso, aplicar esse princípio aqui, eu vou ter que simplificar cada um desses radicando. Então vamos começar fatorando, né, cada um deles. E aí nós vamos ficar com 8. Ele é divisível por 2. Dá 4. Dá mais uma vez por 2. Dá 2. Mais uma vez dá 1. Aí como nós estamos mexendo com o índice 2, né, vamos pegar o grupinho aqui de 2. Aí fica 2 ao quadrado vezes 2. Para o 32, ele é divisível por 2, dá 16, dá mais uma vez por 2, que dá 8, mais uma vez dá 4, mais uma vez dá 2, mais uma vez encerrou. Então ele repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Bom, como ele repetiu 5 vezes, e nós precisamos de um expoente par, então eu vou representá-lo da seguinte maneira. De 2 elevado à quarta potência vezes 2. Aí vamos lá para o próximo, que é o 72. 72 dá para dividir por 2, que dá 36. Dá mais uma vez por 2, que dá 18. Dá mais uma vez por 2, que dá 9. Agora não dá mais por 2, o próximo número é o 3. Dá 3, mais uma vez por 3, deu 1, encerrou. Aí aqui nós temos, ó, um grupinho aqui para o 3 e um outro aqui para o 2. Então fica 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Então nós vamos ficar com 2 ao quadrado aqui, 2 e 3 ao quadrado. E o último, o 50. Dá para dividir por 2, que dá 25. Não dá por 2 mais, nem por 3. Então vai ser por 5, que dá 5. 5 mais uma vez, deu 1, encerrou. Então aqui o 5 repetiu duas vezes, dá 5 ao quadrado, vezes o 2. Aí agora vamos pegar esses valores aqui e trocar. Aí então nós vamos ficar com a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, mais a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência vezes 2, mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado, menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Beleza. Agora aqui a gente costuma brincar assim que quem tem expoente para pagar sai multiplicando, quem não tem fica preso, né? Então todo mundo aqui preso. Então o 2 que está ao quadrado tem expoente para pagar, ele sai multiplicando. Esse 2 não tem, fica preso. Aqui esse 2 tem um expoente para pagar, né? Porque se eu dividir 4 dividido por 2 dá 2. Então ele ainda vai sair com o expoente 2. Esse não tem, fica preso. Mas aqui esse 2 tem para pagar, sai multiplicando. Esse 3 tem expoente para pagar, então ele sai multiplicando. E esse 2 não tem expoente para pagar, então ele fica preso. Menos. Esse 5 tem expoente para pagar, então ele sai multiplicando. Esse 2 não tem, então ele fica preso. Beleza. Agora vamos arrumar esse expoente aqui, né? Fazer esse cálculo, que 2 ao quadrado dá 4. Então aqui nós continuamos com 2 raiz de 2. 2 ao quadrado 4, dá 4 raiz de 2, mais 2 vezes 3 dá 6, fica 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. E agora, olha só, ficou todos iguais e dá para mim somar, né? Então eu tenho 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 dá 6 raiz de 2, mais 6 raiz de 2 dá 12 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, que vai dar 7 raiz de 2. Simples assim. Um pouco trabalhoso, mas o modo de fazer é esse. Vamos para o item B. No item B, nós temos a seguinte expressão, né? Então, o que nós devemos fazer aqui é somente arrumar esses expoentes aqui do radicando para ficar igual ao índice do radical, né? Para ver quem a gente consegue tirar. Então, no primeiro aqui, ó, nós vamos ficar com a raiz cúbica. Esse A aqui não tem expoente, ele vale 1.
Esse b aqui, o expoente dele é 4, então eu posso colocar b ao cubo vezes b. No segundo aqui eu tenho b, raiz cúbica. Esse a, o expoente dele é 4, então eu posso colocar a ao cubo vezes a vezes b. Nesse aqui eu posso colocar a raiz cúbica. Esse a fica a ao cubo vezes a. E o b fica b ao cubo vezes b. E por último, eu tenho 3ab. Aqui não dá para fazer modificação nenhuma, então vamos só copiar esse termo. Beleza. Agora, quem tem paga sai multiplicando, quem não tem fica preso. Então nós vamos ficar com a. Esse b aqui pode sair, então fica b raiz cúbica de a vezes b. Mais esse a aqui pode sair, então vai ficar ab raiz cúbica de ab. Nesse outro termo aqui pode sair esse a e esse b. Então nós vamos ficar com ab raiz cúbica de ab menos, vamos só repetir esse último, 3ab raiz cúbica de ab. Pronto, agora é só somar. Esse termo é igual a esse, que é igual a esse. Então eu tenho 1, 2, 3, menos 3, e isso dá 0. Tranquilo, né? Vamos para o item C. No item C, nós temos a raiz quadrada de 45 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado. Bom, vamos começar fatorando esse 45. 45 ele é divisível por 3, que dá 15. Dá mais uma vez por 3, que dá 5. 5 não é divisível por 3, só vai ser pelo 5, que dá 1, e encerrou. Então aqui nós temos o 3 que repetiu duas vezes, fica 3 ao quadrado vezes 5. Vamos trocar aqui. Então nós vamos ficar com 3 ao quadrado vezes 5. Esse x aqui está com expoente 3, que não é divisível por 2. Então nós podemos representá-lo como x ao quadrado vezes x. E o y fica ao quadrado. Beleza. Agora quem tem paga e sai multiplicando, quem não tem fica preso. Então esse 3 tem expoente 2, pode sair. Esse x tem o expoente 2, pode sair. O y tem o expoente 2, pode sair. E esse 5 e esse x não tem expoente para pagar, então eles vão ficar presos, 5x. Então aqui só fazendo a multiplicação, fica 3xy raiz quadrada de 5x. Só isso. Bem tranquilo, né, galera? Só aplicando aqui as propriedades. Vamos para o item D. No item D, nós temos a seguinte expressão, né? Então vamos começar aqui fatorando esse 12, que é divisível por 2, que dá 6. Dá mais uma vez por 2, que dá 3. Agora por 3, dá 1, e encerrou. Então nós temos o 2, que repetiu duas vezes, fica 2 ao quadrado, vezes 3. Aí vamos lá, trocando aqui os números, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3, vezes... Esse x está com expoente 4, é divisível pelo 2, continua do jeito que está. E esse y está com expoente 5, então nós vamos representá-lo como y à quarta vezes y. Beleza, agora quem tem paga e sai multiplicando, quem não tem fica preso. Então nós temos aqui esse 2, que tem o expoente 2, então vai sair o 2. O x à quarta tem o expoente 4, que se dividir por 2 dá 2, então sai x ao quadrado. Esse y com expoente 4 vai sair y ao quadrado também. E esse 3 não tem, vai ficar preso. Esse y não tem, vai ficar preso. Então fica 3y. E agora aqui, só realizando a multiplicação, vai ficar 2x ao quadrado, y ao quadrado, a raiz de 3y. Tranquilo aqui, né, galera? Mais uma vez, só aplicando as propriedades,
fica bem simples de resolver. Vamos fazer um outro exercício de número 3 no próximo quadro. Bem, galera, nesse exercício número 3, para finalizar a aula, nós temos aqui exercícios de racionalização. O que seria racionalização? Racionalizar uma fração, né, desse tipo aqui, 1 sobre raiz quadrada de 3, seria eu arrumar uma maneira de fazer essa raiz quadrada de 3 ficar um número inteiro, né, que eu não posso ter uma fração cuja o seu denominador seja um número irracional. Bom, então como raiz de 3 não é uma raiz exata, então eu devo me lembrar da segunda propriedade lá que nós tínhamos. A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A, eu poderia colocar dentro de um radical só e ficar A vezes A, dá A ao quadrado, e agora eu extrair expoente igual ao índice, saía o A. Então aqui eu vou usar esse princípio aqui e vou multiplicar essa raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3. Bom, fazendo isso na parte de baixo da fração, eu vou ter que fazer a mesma coisa na parte de cima para manter a igualdade da minha fração. Então eu vou multiplicar em cima também por raiz de 3. Beleza. Agora nós temos multiplicação de fração, multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, e aqui na parte de baixo nós ficamos com 3 vezes 3, na parte de cima já está resolvido, aqui na parte de baixo eu posso colocar 3 ao quadrado, agora fiquei com expoente igual ao índice, então eu posso extrair o 3, e aí nossa resposta fica a raiz quadrada de 3 sobre 3, e está racionalizado essa fração. No item B, nós temos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Bem, galera, aqui eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou ter que tomar cuidado com um detalhe. O radical vai continuar o mesmo. Só que o meu radical ainda tem um expoente 1, e para sair eu sei que ele tem que ter um expoente 3. Então aqui ele vai ter que ter um expoente 2, que aí eu somo 2 mais 1, 3, e eu consigo tirar o 2. Então na parte de cima vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bom, resolvendo agora, nós temos 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, dá raiz cúbica. Aqui eu posso resolver, 2 ao quadrado dá 4. Na parte de baixo, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui na parte de cima já está resolvido. Vamos só repetir. Na parte de baixo, tenho raiz cúbica, expoente 1, 2 dá 3, então fica 2 ao cubo. E agora eu posso extrair o radicando 2. Então eu vou ficar com a raiz cúbica de 4 sobre 2. Bem tranquilo, né, galera? Vamos ver aqui no item C. No item C, nós temos 1 sobre 2 mais a raiz de 3. Bem, galera, agora um número aqui, para mim multiplicar esse denominador, vai ter que ser o oposto de 2 mais a raiz de 3. Então ele vai ser 2 menos a raiz de 3. E aí na parte de cima, então, o mesmo número, 2 menos a raiz de 3. Beleza, então agora na parte de cima eu vou ficar com 1, que multiplica 2 menos a raiz de 3. E na parte de baixo eu tenho 2 mais a raiz de 3, que multiplica 2 menos a raiz de 3. Agora aqui, se eu observar, eu fiquei com um produto notável, né? Então é só se lembrar desse detalhe aqui, ó. Quando eu tinha A mais B, que multiplicava A menos B, eu ficava com A ao quadrado menos AB, depois eu tinha mais AB menos B ao quadrado. Aí arrumando aqui, esse cancela com esse e ficava A ao quadrado menos B ao quadrado. Então aqui, ó, eu posso aplicar aqui direto, e aí eu vou ficar então na parte de cima aqui, 1 vezes 2 menos a raiz de 3, dá 2 menos a raiz de 3,
E aqui eu posso colocar então a ao quadrado, fica 2 ao quadrado, menos b ao quadrado, que fica raiz de 3 ao quadrado. Agora, realizando essa multiplicação, nós vamos ficar com 2 menos raiz de 3 na parte de cima. 2 ao quadrado é 4, menos. E aqui esse expoente 2 só vai ser simplificado com esse radical, então sai o 3. E aí, resolvendo isso aqui, vai ficar 2 menos raiz de 3. Na parte de baixo, 4 menos 3 dá 1, que eu não preciso colocar. Então está aqui simplificado o meu exercício. É isso aí, galera. Acabou. Então é hora de dar uma voadora no like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar essa aula com os amigos para divulgar a palavra da matemática. Então, antes de dizer até a próxima aula, eu gostaria de apresentar o canal que está aparecendo o logo na sua tela, que é de um ex-aluno meu, garoto muito gente boa, que possui esse canal de tutorial e gameplay. O link está na descrição abaixo para quem quiser conhecê-lo. Agora sim, até a próxima aula.